O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Isso, a escravidão está entranhada na nossa cultura, no nosso jeito de ser sociedade, no nosso modelo de fazer negócio. E agora, numa só canetada, o governo brasileiro reverteu décadas de lutas e avanços contra o trabalho escravo. Essa portaria que foi publicada nessa semana desconfigura completamente o conceito de escravidão moderna, o conceito brasileiro de escravidão moderna, que é uma definição reconhecida pela comunidade internacional como uma das mais avançadas do mundo. Para reforçar os votos que podem garantir a permanência no poder dele e do seu grupo, o presidente da República vendeu o conceito de trabalho escravo que a gente tem no Brasil aos interesses da bancada ruralista. E aí, o Brasil deixou de ser exemplo internacional no combate à escravidão moderna para baixar ao nível de vergonha mundial, fazendo o balcão de negócio com um valor inegociável, a dignidade humana. Pela portaria, a autonomia dos fiscais do Ministério do Trabalho acabou. Na fiscalização que eles fazem, por exemplo, quando for constatado o trabalho escravo, só com a presença da polícia, de um policial, e com o registro de um boletim de ocorrência é que vai ter valor. Na lista suja, outro exemplo, só entram as empresas que o ministro do Trabalho considerar que devam ser incluídas no cadastro. Mais uma vez, o poder da área técnica é esvaziado. O critério agora é político. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. O não consentimento do trabalho forçado vai ter que ser comprovado. Ou seja, se o trabalhador estiver faminto e aceitar trabalhar como escravo em troca, por exemplo, de um prato de comida, havendo, portanto, consentimento, isso não vai mais poder ser considerado trabalho forçado. Tudo aquilo que tentaram fazer no Congresso e não conseguiram ao longo dos últimos anos foi conduzido por um único homem, em negociação com um único grupo, e que altera a vida de milhões de pessoas. E não é a primeira vez que o presidente da República vende pedaços da nossa luta e das nossas conquistas em troca do seu projeto de poder. Ele já fez isso na negociação da demarcação das terras indígenas, quando ele tornou mais frouxas as regras de regularização fundiária nas terras da Amazônia, por exemplo. Foi quando ele concedeu benesses à bancada ruralista, também a bancada ruralista, na redução da alíquota da contribuição da Previdência Rural e no parcelamento de débitos do Fundo Rural. E agora, o Brasil é rifado nesse mais recente ataque aos direitos humanos e ao valor da vida que privilegia os escravocratas do século XXI. Ou seja, a gente voltou a discutir escravidão quase nos mesmos moldes do Brasil colônia. E o trabalho escravo só será considerado aquele em que o trabalhador for encontrado com bola de ferro no pé, chicoteado e amarrado em pelourinho. Esse é o retrocesso que nos envergonha e a gente precisa reagir, porque o povo é soberano e vale muito mais do que a vontade de um só homem ou de um só grupo. É necessário que nós nos mobilizemos nas redes sociais para que essa porcaria seja definitivamente revogada e que o retrocesso não defina os caminhos da escravidão de volta no nosso país.